Amém, amém. Estava lendo o livro de Ezequiel e há uma característica no livro de Ezequiel, uma repetição constante quando você lê todo o livro. 72 vezes no livro de Ezequiel, o profeta diz que Deus faz tudo o que Ele faz para que vocês possam saber que eu sou o Senhor. Então toda hora em Ezequiel você vai ler Deus dizendo: eu farei isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Eu farei aquilo para que vocês saibam que eu sou o Senhor. 72 vezes isso é repetido no livro. 10 vezes Deus diz: eu sou o Senhor. Então 72 vezes Ele diz: vou fazer isso para vocês saberem que eu sou o Senhor. 10 vezes no livro Ele afirma que Ele é o Senhor. E, por exemplo, fala sobre punições terríveis ou salvação emocionante. E as duas coisas, tanto a punição terrível de Deus, quanto a salvação misericordiosa, graciosa, maravilhosa, são para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Por exemplo, Ezequiel 33, 29 diz assim: eles saberão que eu sou o Senhor quando fizer desta terra uma desolação. Ou seja, quando eu derramar a minha ira, o meu juízo, eles saberão que eu sou o Senhor. Você vê, ele fala algumas vezes, Ezequiel, sobre punição terrível, derramar da sua ira, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Mas fala também assim, Ezequiel 20, 44, sabereis que eu sou o Senhor, quando ligo contigo por amor do meu nome, e não segundo os teus caminhos. Ou seja, eu vou lidar com vocês por amor do meu nome, vou lidar com vocês com misericórdia, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então você vê que tanto quando Deus está falando sobre a sua misericórdia soberana, como sobre derramar a sua ira, em todas essas vezes que ele repete e enfatiza isso em Ezequiel, 72 vezes, mas 10 vezes afirmando, para você ter um impacto disso, nós precisamos refletir sobre o fato do que está sendo dito quando a palavra Senhor ocorre na Bíblia. Em muitas Bíblias ainda com letra maiúscula, toda a palavra, porque é a tradução do nome pessoal de Deus, Yahvé ou Jeová. Então não é nenhum título. Todas as 72 vezes que Deus está falando aqui em Ezequiel que Ele fará, tanto mostrará sua ira e juízo, quanto misericórdia e graça, para que eles saibam que Ele é o Senhor, todas as vezes a palavra é Yahvé, nenhuma vez é Adonai. Então não pensem em Senhor simplesmente como um Senhor tem poder sobre outra pessoa que está sobre o seu senhorio, né? Ou alguém mais poderoso que o outro, ou chefe de alguém. Nunca é usada a palavra como um título. Aquele ali é um senhor, como um título que Deus tem. Sempre, todas as vezes, é a palavra Yahvé, e isso não é um título, não quer dizer rei, não quer dizer, sabe, esses títulos que os homens que têm poder têm: rei, presidente, governador. Yahvé é o nome pessoal de Deus. É muito ruim em português, porque essas distinções são perdidas, não é? As traduções ficaram Senhor, às vezes é Adonai, às vezes é Yahvé, e às vezes as pessoas perdem o peso do que está sendo dito, porque elas não sabem, só ficou Senhor na nossa língua. Por exemplo, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que Yahvé é o meu pastor. Ele não usa a palavra Adonai, por exemplo, não é? Então, esse nome é o nome pessoal de Deus. É como Maria, é como José, é como Josemar ou João, é como muitos nomes dados. Aquela época era comum. O nome tem um significado, não é? Por exemplo, você podia botar o nome da sua filha de
caridade. Porque você ora a Deus que ela seja uma pessoa com o coração voltado para as outras pessoas. Os nomes naqueles dias, ele tinha um significado, carregavam um significado. Então você queria que tua filha fosse amorosa, gentil, carinhosa. Então você, por exemplo, poderia colocar um nome assim, como eu disse. Então Yahvé é o nome pessoal de Deus, e é o nome que Deus deu a si mesmo, já que, diferente de nós, que outras pessoas nos nomeiam, ninguém nomeou Deus. Se Deus tem um nome, é um nome que Ele escolheu, é um nome que Ele mesmo se deu. Assim, sempre que for usado, as pessoas vão se lembrar de com quem estão lidando. Ou seja, o nome que Deus deu a si mesmo tem um significado, para que sempre que as pessoas lidem com Deus, se lembrem com quem estão lidando, qual é o tipo de pessoa, quem Ele é. E você sabe que esse nome é construído sobre o verbo hebraico que eu sou, o significado. As 72 vezes, esse é o nome que Ezequiel usa. Eu uso de misericórdia, ou eu uso da minha ira e justiça, para que eles saibam que eu sou o Senhor, que eu sou Yahvé. Então a gente sabe que o significado desse nome é explicado em Êxodo 3, de 13 a 15, que diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então você vê, esse é o nome que Deus escolheu para que sempre que você pense nele, você pense nesse significado. E é óbvio que no nome de Deus aqui, nós temos um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Ezequiel não está dizendo 72 vezes que Deus pretende que você saiba que Ele tem o título de Senhor, como um homem tem um título de rei, e que por isso Ele tem autoridade. Não é isso que Ele está dizendo. Ele não está falando sobre um título de poder, está falando sobre a essência do que Ele é. Então essas 72 vezes que Ezequiel mostra, não é, que Deus faz todas as coisas para que eles saibam que eu sou o Senhor. Eu usarei de misericórdia por amor do meu nome, para que eles saibam que eu sou o Senhor, por exemplo. Ou essa terra se tornará uma desolação, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Ele está usando o seu nome, Yahvé. Ele está nos lembrando várias vezes, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, lembrando para aquele povo que Ezequiel estava falando, e para nós. Ele está dizendo: nunca esqueça que você está lidando com um Deus que absolutamente é. Você não pode nunca esquecer isso. Ele é quem Ele é. Ele faz o que Ele faz. Ele quer o que Ele quer. Por que Deus quer isso? Porque Ele quer. Ele é o eu sou. Ele não tem necessidades externas que façam Ele agir. Ele é o eu sou. A vida dele não flui de nada a não ser dele mesmo. Então, o que Ezequiel enfatiza tantas vezes, 72 vezes, mas 10 vezes indicando diretamente, é isso. Deus quer que você nunca pense nele, por isso Ele escolheu esse nome. Você nunca pense nele sem lembrar que está lidando com Deus que absolutamente que é como Jesus disse: o Pai tem a vida em si mesmo.
Ele é quem Ele é, Ele quer que você sempre lide com Ele, você lembre que Ele faz o que Ele faz, Ele quer o que Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, Ele endurece quem Ele endurecer, que Ele não deve, que não existe nada antes dEle, que todas as coisas fluem dEle. Ele quer que você lembre que Ele não se conforma a nada fora de si. Todas as coisas têm que se conformar de várias maneiras, segundo a sua natureza, às outras coisas. Deus não se conforma a nada fora de si. Deus não está se esforçando para se tornar algo que Ele gostaria de ser. Todos nós, todo tempo, temos que nos esforçar para ser, porque sempre, mesmo nós, caídos, percebemos que não somos o que devíamos ser. Deus não está se esforçando para ser qualquer coisa, se tornar qualquer coisa que Ele gostaria de ser. Ele é exatamente o que Ele é. Ele é a realidade final, não originada, absoluta. Ele é totalmente independente, Ele é final, tudo existe por causa dEle, e Ele existe eternamente por Ele mesmo. É isso que o nome dEle quer dizer. Ele está enfatizando que toda vez que você pensar nele, tanto na sua graça, quanto no seu juízo, Ele quer que você lembre que Ele é Yahvé. É isso que Ele está dizendo. Tudo depende dEle. Então, 72 vezes, Ezequiel nos lembrará que Deus é a realidade primária. Porque qualquer coisa existe por causa dEle. Porque Ele quis. Porque Deus fez assim e não assim? Porque Ele quer. Nunca há uma razão fora dEle mesmo. Ele é esse eterno eu sou. Então, 72 vezes Ele nos lembrará que Deus é a realidade primária, suprema, importante, fundamental, única, que deve dominar nossa consciência, para que eles saibam que eu sou Yahvé, que eu sou o Senhor. Isso deve dominar nossas consciências mais do que qualquer outra coisa na vida. Você olha para o relógio, por quê? Porque você é dependente do tempo. Você depende do tempo. Deus não. Você olha para um monte de coisas fora de você mesmo, porque você depende de muitas coisas fora de você. 6 minutos sem oxigênio e você se vai. Quando você deixa seus olhos escanearem as galáxias à noite, não é? Porque nós podemos ver um pouco da imensidão do espaço. Então, elas foram todas criadas e são sustentadas pela palavra de Deus. Não é nem que elas estão no seu dedo mindinho, elas são totalmente insignificantes, as galáxias e o universo, diante do que ele é, e são totalmente dependentes da sustentação delas a cada milésimo de segundo pela mente de Deus. Mas Deus, você vê, enquanto nós dependemos que o sol se mantenha da maneira que ele se mantém, ele não pode ficar mais quente, nem esfriar, tudo é crítico, não é? Para a nossa existência aqui. Um pouquinho mais próximo e a gente deixa de existir, por tudo ficar deserto, um pouquinho mais distante, tudo viver ali a gelo. Você vê que o verão e o inverno é só porque a terra é um pouquinho inclinada, e só essa proximidade dessa inclinação faz diferença de inverno e verão. Você é dependente que todas essas coisas funcionem perfeitamente. Deus não depende do universo para nada, Ele sustenta ele com a palavra do seu poder, de forma nenhuma ele é dependente deles ou de qualquer coisa. Quando você olha para as pessoas à sua volta, pai, mãe, filho, amigos, você depende delas.
Você existe por causa do seu pai, da sua mãe, você dependeu que eles fizessem crescer, você depende afetivamente das pessoas. Nós dependemos de tantas pessoas, né? Nós não pensamos, para que essa luz esteja acesa, quantas pessoas tiveram que trabalhar ou estão trabalhando nesse instante para a cidade funcionar. Debaixo da nossa cidade há um labirinto de esgoto, de água encanada, e há um labirinto de fios elétricos chegando. Tudo isso exige tanto trabalho, tantas pessoas envolvidas, e tantas pessoas envolvidas em supermercados, em transportes de alimento, e pessoas estão plantando agora e colhendo. Nós dependemos de tudo isso, de todo esse sistema de coisas. Nós dependemos de 1 milhão de pessoas para vivermos, e dependemos afetivamente de nossos filhos, de nossa esposa, nosso esposo, nossos irmãos, enfim, dependemos. Então, quando você olha para essas pessoas, todas elas, dessa cadeia toda, depende de Deus, são sustentadas por Deus, projetadas para Deus, governadas por Deus, mas Ele mesmo não depende de nenhuma delas, ou é sustentado, ou projetado, ou governado por elas, ou por alguém. 72 vezes no livro de Ezequiel, ele enfatiza isso para você e para mim. Você tem dependências afetivas das outras pessoas, do amor das pessoas, não é? Deus não depende absolutamente de nada. Portanto, Ezequiel, ao dizer repetidamente, saberás que eu sou o Senhor, na verdade é Yahvé, né? Saberás que eu sou o Senhor, saberás que eu sou o Senhor, o Deus que absolutamente é. O propósito disso, de dizer e repetir uma e outra vez, é que devemos viver, todos nós, conscientes de que a realidade suprema no universo, a realidade suprema na América, a realidade suprema no Brasil, no Rio de Janeiro, a realidade suprema nas nossas famílias, a realidade suprema em nossos quartos, a realidade suprema na nossa vida sexual, a realidade suprema no nosso dinheiro, a realidade suprema em nossas mentes é Yahvé. Tudo existe por causa dele, tudo existe e deve manifestar quem ele é. Ele não existe para nenhuma dessas coisas. Ele não existe para a nossa vida sexual, ele não existe para a nossa vida sentimental, ele não existe para a nossa vida financeira, ele não existe para a nossa saúde, ele não existe para nada disso. Nada, não é mais importante, nada é mais difundido, nada é mais relevante, nada é mais glorioso, nada é mais bonito em todas as coisas, nada é mais satisfatório do que Deus. E todas as coisas existem para mostrar isso. E é exatamente quando isso não é verdade que o homem está, ou qualquer coisa está, debaixo da ira de Deus, como Paulo diz, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Impiedade é viver como se Deus não fosse quem Ele é, não fosse o Senhor, Yahvé. E o ser humano suprime essa verdade, porque, naturalmente, o ser humano não quer que a gente viva consciente e na realidade suprema de que no Rio de Janeiro, em nossas famílias, na vida sexual, na vida sentimental, em todos os aspectos da nossa vida, Deus é, e essas coisas só existem por causa dele e devem glorificá-lo. Então, qual é a semente do viver cristão? A semente do Evangelho, que se cresce em nossos corações, nós sabemos que de fato nós somos novas criaturas. A razão pela qual Jonathan Edwards tem um lugar tão importante, dominante na minha vida e na história da igreja, na história da teologia, certamente ninguém escreveu mais profundamente do que Jonathan Edwards depois que a Bíblia foi escrita. É porque fora da Bíblia ninguém ajudou
a mim e à igreja, em todos esses séculos depois dele, a viver à luz da visão de Ezequiel, eu teria que inventar uma palavra que não existe em português, da deusidade abrangente, de Deus, ou seja, de como tudo é a respeito de Deus, tudo é para a glória de Deus, e tudo é subserviente à manifestação de quem Ele é, e Ele mesmo não depende de coisa alguma fora dele. Ninguém que eu já tenha lido ou conhecido é mais completamente capturado pela beleza de Deus, inflamado de paixão por Deus, do que Jonathan Edwards. Ninguém que eu tenha conhecido ou lido tem uma visão de mundo mais encantada por Deus, portanto, mais próxima disso que Ezequiel tentou enfatizar tão grandemente, na verdade o Espírito Santo, no seu livro. Ninguém combina as alturas da emoção exaltadora de Deus, ou seja, de afeições que exaltam a Deus, e as profundezas do conhecimento que exalta a Deus, como o Jonathan Edwards faz, e como ele viveu a verdade do Evangelho. Então ninguém me ajudou mais do que Jonathan Edwards a ver, experimentar a relação entre a supremacia de Deus e a satisfação da alma. Como na verdade Deus está levando a quem Ele chama a um deleite final, mas ao fazer isso, você só faz isso quando a sua alma encontra Deus, como Ezequiel está enfatizando essas 72 vezes em seu livro. Por exemplo, como a gente leu: eu farei isso por amor do meu nome, eu terei misericórdia de você por amor do meu nome, para que você saiba que eu sou o Senhor. Então, em outras palavras, ninguém fora da Bíblia trouxe uma clareza tão grande sobre o Evangelho, mais do que Jonathan Edwards, de maneira mais profunda. E o resumo mais importante do viver cristão, que traz em si todas as implicações de buscar radicalmente ver Deus pelo que Ele é, e encontrar em Deus então a alegria final, a alegria que Cristo orou para que eles experimentem essa alegria ao ver a tua glória. Então, Jonathan Edwards, mais do que ninguém, enfatizou que Deus é glorificado realmente quando a nossa suprema alegria está nele, e não simplesmente quando você tem as informações que nós estamos tendo nesta noite. Ou seja, você pode ser um profundo conhecedor dessas verdades teológicas, mas se isso não gera em você o encanto, se realmente a sua vida não começa a orbitar em torno dessa beleza encantadora, você não glorifica Deus. Tudo que nós cantamos hoje, ou você dizer que algo é para a glória de Deus, tudo isso é vazio e fútil. Nunca a nossa mera obediência, o nosso mero conhecimento é suficiente, mas sim as afeições que isso produz em nossos corações, porque certamente nós não conhecemos verdades sobre Deus, por exemplo, mais do que Satanás conhece. Mas você vê, mesmo quando no livro de Marcos, na primeira metade de Marcos, várias vezes alguém endemoniado se prostra diante de Jesus, fala umas coisas: ó, Altíssimo, maravilhoso, você é o Filho do Deus vivo, ajoelhado, mas ele não está adorando. É impossível um demônio adorar. Tudo que ele está dizendo é verdade, ele até se prostrou, mas adoração é o coração que arde em afeições de encantos pela beleza de Deus. Então, em outras palavras, o cumprimento do mandato de Ezequiel de viver constantemente em e por
ou pela suprema importância e centralidade da glória absoluta de Deus, minha vida, Rio de Janeiro, Brasil, universo, vida financeira, vida sexual, amizades, tudo é sobre Deus e sobre a glória de Deus, não acontecerá onde os seres humanos são indiferentes sobre a busca da satisfação da sua alma totalmente em Deus. Porque ou sua alma está satisfeita em Deus, ou você vai buscar satisfação nessas coisas. E elas serão a sua satisfação e não Deus. Portanto, o glorificar Deus se esvaiu. Você esqueceu o que ele enfatizou tanto em Ezequiel: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. E se você é indiferente sobre a busca dessa satisfação em Deus, então nunca há nenhuma glorificação fluindo de você para Deus. E poucas pessoas, se é que alguém chegou perto, foi mais claro do que Jonathan Edwards diz sobre isso. Então ele diz que Deus se glorifica de duas formas. Primeiro, se manifestando a nossa compreensão. Isso pode ter tanto na revelação geral, quanto na revelação especial de Deus. Na geral, ela é suficiente para condenar o mundo. A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade dos homens que detêm a justiça de Deus, que suprimem, porque o que dele pode ser visto é claro pela sua criação. A glória dele pode ser, mas o homem suprime isso. Mas também na revelação especial, que é a palavra de Deus, que é a revelação que ele fez em seu Filho, que nós temos em sua palavra. Deus se glorifica dessas duas formas. Você vê, o céu manifesta a glória de Deus, e mais perfeitamente a Bíblia, a palavra de Deus manifesta, mas isso, Deus se glorifica se manifestando a nossa compreensão. Essa é a primeira maneira. A segunda é ele comunicando-se aos nossos corações, em sua alegria, prazer e desfrutando, Jonathan Edwards diz, as manifestações que ele faz de si mesmo. Aí Deus se glorifica se manifestando de uma maneira direta aos nossos corações, ou seja, esse conhecimento, tanto para o homem regenerado, tanto da glória de Deus no universo, quanto na Bíblia, se transforma em algo muito mais do que isso. É a respeito disso que Paulo estava orando, para que Deus abrisse os olhos do coração, para que eles vissem, para que eles enxergassem. Deus então é glorificado não apenas pela sua glória, ser vista por nós na Bíblia, vista por nós no céu, no universo, e a gente cantar alguns hinos aqui hoje, mas pelo regozijo dos nossos corações na contemplação dele, da beleza dele, porque isso é a única evidência de que realmente aquela verdade que Ezequiel enfatizou, que ele é o eu sou de todas as coisas, a razão de todas as coisas, a beleza que todas as coisas devem expressar, a razão por que elas existem, se tornou o centro da minha vida. Então, quando aqueles que veem Deus, se deleitam em Deus, Deus realmente é glorificado, e não apenas quando você vê. Ou seja, Deus não é glorificado quando você entende a doutrina da eleição, ou a doutrina da justificação, e quando você defende ela. Deus é glorificado quando essa revelação dele se transforma em afeições santas no teu coração, e a glória então é recebida por toda a alma, tanto pelo entendimento quanto pelo coração. Só aí nós podemos estar falando de adoração e de glorificar a Deus. Então, essa é a semente do verdadeiro evangelho, daquilo que Deus faz no coração, que ele regenera. Então, Deus só é glorificado se o teu deleite está nele. Não apenas em você ver, e mesmo que você visse, acha, Deus é grande mesmo, olha como o universo é grande, Deus é misericordioso, olha como ele fez esse plano em Cristo para salvar. Mas se isso não é
algo que captura toda o deleite do coração, essas afirmações em nada glorificam a Deus. Então, não só a evidência de que eu fui regenerado é que isso é real para mim, mas que como isso começa a crescer. Essa é a semente da regeneração, e essa é aquilo que cresce em mim, depois que foi plantada essa semente imortal, pelo Espírito, em nossa mente. Nós agora queremos regá-la com uma reflexão sobre Deus. Nós vamos à Bíblia não para encontrar qual o problema, como resolver o problema do nosso casamento, ou o problema do Brasil, ou do Rio de Janeiro. Nós vamos para a Bíblia para ver a glória de Deus na face de Cristo. Por isso nós não procuramos sempre um texto na Bíblia que diz respeito ao meu problema. Quem faz isso é óbvio que está usando a Bíblia de uma maneira pecaminosa. Eu estou com um problema e quero saber qual é a solução desse problema, em que lugar da Bíblia tem uma solução para ele, ou que fala a respeito dessa parte específica. Todos os filhos de Deus, se são filhos de Deus, devem ir na Bíblia constantemente, porque eles querem contemplar Deus. É por isso que eles olham para toda a Bíblia. E depois de plantar essa semente em nossa mente, regá-la com reflexão sobre as implicações do fato dele ser Yahvé, dele ser o eu sou, surgem e crescem em todas as direções das nossas vidas galhos que produzem frutos. Esses são os frutos do Espírito, é disso que eles nascem. Então, por exemplo, John Tess pregando sobre Cantares 5:1, ele diz assim: as pessoas não precisam e não devem estabelecer limites aos seus apetites espirituais e graciosos. Devem estar se esforçando de todas as formas possíveis para inflamar seus desejos e obter mais prazeres espirituais. Esforçar-se para promover o apetite espiritual, colocando-se no caminho da sedução. Não é isso que as pessoas fazem quando alguma coisa as atrai? Elas não se colocam no caminho da sedução? Então, pregando sobre Cantares 5:1, essas são as palavras de John Tess. As pessoas não precisam e não devem estabelecer limites aos seus apetites espirituais e graciosos. Devem estar se esforçando de todas as formas possíveis para inflamar seus desejos e obter mais prazeres espirituais. Esforçar-se para promover o apetite espiritual, colocando-se no caminho da sedução. O texto é: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Você vê, há aqui uma explosão de prazer. Está sendo usado o quê? O prazer do paladar, do olfato, do toque. E não existe excesso de consumo no alimento espiritual. Não existe tal virtude como temperança no banquete espiritual. É uma virtude a temperança em qualquer outra área da vida. Ou seja, nenhuma outra área deve nos dominar, nenhum apetite, mas não deve haver nenhuma temperança no banquete espiritual. As bênçãos espirituais do Evangelho são representadas como uma festa, onde você bebe em abundância, come em abundância, se deleita em abundância. Então, o John Tess, ele mostra que isso tinha uma implicação final na sua pregação. Ele diz que sempre que ele pregava, ele diz assim: eu deveria me considerar no caminho do meu dever, elevar as afeições dos meus ouvintes, o mais alto que puder, desde que elas sejam afetadas apenas com a verdade e com afetos que não sejam desagradáveis à natureza daquilo com a qual são afetados. Ou seja, todo tipo de prazer que eu tenho em Deus deve estar de acordo com o que o próprio Deus é. Assim, um cristão, como é descrito pelo apóstolo Pedro, por exemplo, que tem uma alegria indizível e cheia de glória, é uma pessoa que vive para maximizar, é o que ele deseja, a profundidade, a altura e a duração da sua alegria em Deus. É por isso que Paulo, quando ora pelos Efésios, eles tem pessoas lá que são escravas, tem pessoas que têm 1000 problemas, mas ele ora, as orações de Paulo
para as pessoas em Éfeso, por exemplo, sempre é para que elas possam maximizar o conhecimento de Cristo, o deleite em Cristo, o amor a Cristo. Ele acaba a carta dizendo que bem-aventurado, né, são aqueles que amam a Cristo com um amor imortal, que só esses são salvos de verdade. Então, na minha opinião, é que Jonathan Edwards não é apenas um cristão assim, mas que ninguém que você conhece foi tão capturado pela beleza de Deus, fascinado por Deus e centrado em Deus, mais do que ele. Isso, apesar de ele ser pastor de uma igreja na Nova Inglaterra, ou seja, nem era Estados Unidos ainda, era só uma colônia, e ele morreu há 261 anos atrás. E ele nunca viajou para fora da Nova Inglaterra, portanto ele nasceu lá, e ele nunca saiu de lá, e ele foi despedido da sua igreja depois de 23 anos de ministério, numa cidade que não era grande, e depois disso ele serviu como missionário para um punhado de pessoas, índios, e por 7 anos, e depois ele morreu com 54 anos de idade. E a biblioteca dele, no máximo, teve 300 livros. Você vê tudo, a época que ele viveu, a quantidade de livros que ele tinha, a igreja que ele pastoreou, nada era mais encantador do que o que eu ou você vivemos ou temos acesso. A questão nunca é essa, não é? Você vê, não é porque ele tinha uma biblioteca com 1 milhão de livros. Ele se deleitava em Deus. O que ele produziu foi muito mais importante, talvez, do que os 300 livros que ele tinha. Mas muitas pessoas pensam que simplesmente a multiplicação do que você lê resolve as coisas. Isso é só encher a mente de material onde nunca aquilo que Ezequiel falou é verdade para nós, para que eles saibam que eu sou Yahvé, que eu sou o centro, a razão, o mantenedor, a razão porque você tem olhos e enxerga, então era para que eu pudesse mostrar algo a você usando os olhos que eu te dei, que manifestassem tudo que meu filho é como a luz do mundo. Então, nada que não tenha como objetivo final ele mesmo. É a maneira que eu gostaria de olhar nesses minutos que temos para isso. Aqui é óbvio que isso sempre gera nas pessoas essa centralidade final da Bíblia em Deus, e essa centralidade, por exemplo, de Jonathan Edwards e dos reformadores e dos puritanos. Na verdade, esse grande Soli Deo Gloria nunca foi popular no mundo, é óbvio, e na maior parte da igreja, porque grande parte da igreja visível não é composta por homens regenerados, e o encanto por Deus depende fundamentalmente da obra do Espírito Santo soberano em nossos corações. Aprender a doutrina da justificação pela fé não depende disso, porque é algo racionalmente possível de entender. Então sempre se levantou objeções, porque o ser humano, primeiro, ele não ama essa centralidade, o fato de Deus ser o que é, fazer o que faz porque Ele quer, ter misericórdia quem quiser ter misericórdia, endurecer quem quiser endurecer, enfim, ser quem Ele é. E então as pessoas levantam objeções, porque se você for uma pessoa que se volta para Deus, para que Ele seja a satisfação e o gozo da sua alma, e Jonathan Edwards mesmo falava sobre amor próprio como algo negativo, né? E amor desinteressado. Mas certa vez eu vi alguém usando isso para negar algumas coisas, mas é porque a pessoa não tinha
contexto para o que ele estava afirmando. Então, o primeiro argumento é que Jonathan Edwards usou amor próprio em dois sentidos. Um ele rejeitava e o outro ele incentivava. Então, ele diz assim, ele fala sobre amor desinteressado, não é aquilo que as pessoas do século XXI acham que significa, não é? Mas confirma essa centralidade final de Deus nas nossas afeições. Então, primeiro, o amor próprio. John Edwards usa o termo amor próprio negativamente, para se referir ao egoísmo, não é? Que significa o estreitamento do que nos agrada nos nossos próprios prazeres privados, sem fazer do bem dos outros parte da nossa felicidade. Ou seja, quando nós achamos que o mundo, no fato, o ser humano naturalmente é assim, que o mundo existe, as pessoas existem para nos fazer felizes. E assim que as pessoas fazem coisas que não nos fazem felizes, nós começamos a achar que aquelas pessoas não são boas. E ele usa o termo amor próprio positivamente ao referir o desejo de ser feliz. Ou seja, nesse sentido, ele diz que essa palavra pode ser usada e ela é fundamental. O desejo final de felicidade que o ser humano tem não é o problema do ser humano, não é? Então, a primeira definição ele rejeita, a última ele celebra, não só como não errado, mas como totalmente necessário para a vida humana, inclusive a vida cristã. Então, no sentido negativo, ele diz que as pessoas que são governadas pelo amor próprio, por exemplo, na sua obra O Amor e Seus Frutos, ele diz assim, coloca sua felicidade em coisas boas que estão confinadas ou limitadas a si mesmas, excluindo outras. E isso é egoísmo. Essa é a coisa mais clara e diretamente pretendida por esse amor próprio que a Escritura condena como pecado. Ele diz, ninguém deveria viver assim. Mas ele explica o termo amor próprio de uma maneira, ou seja, que faz com que um homem regenerado seja centrado na busca da sua alegria e da maximização do seu prazer e da sua felicidade, que é a busca da sua alegria em Deus. Ele diz, é para isso que o homem foi feito. Ele pergunta, o homem ama mais a Deus do que a si mesmo? E ele responde assim, o amor próprio tomado no sentido mais amplo e o amor a Deus não são coisas propriamente capazes de serem comparadas umas com as outras, porque elas não são opostas. O amor próprio é apenas uma capacidade de desfrutar ou se deliciar com qualquer coisa que satisfaz. Ou seja, eu quero aquilo que satisfaz e que me satisfaz completamente. Agora, com certeza, é impróprio dizer que nosso amor a Deus é superior à nossa capacidade geral de nos deliciar com qualquer coisa. Então, ele está dizendo assim, é como perguntar, minha felicidade em Deus deveria ser mais intensa do que a minha felicidade? É óbvio que não é? Porque a pergunta não faz sentido. Eu devo amar a Deus mais do que a minha capacidade de amar? É óbvio que não. Essas são perguntas sem sentido porque elas tentam contrastar duas coisas que não são distintas: a busca pela felicidade, deleite, prazer final e a busca de Deus. O que ele está dizendo é que é a mesma coisa. Ele está dizendo que se o homem verdadeiramente buscasse a sua felicidade final e o seu prazer final, ele buscaria Deus. Ele buscaria Deus, que é a única fonte dessa alegria, desse prazer e desse gozo. Portanto, homens regenerados estão buscando sua felicidade, prazer e deleite final. Ou seja, isso é amar a si mesmo, querer o melhor, o maior prazer, a maior alegria. E você vê, nesse sentido, o amor próprio se encaixa exatamente pela maneira que nós somos feitos de encontrar
nossa alegria e prazer final em Deus. Assim, o amor próprio é rejeitado por Edwards quando significa o confinamento do nosso desejo de felicidade a um bem privado. É só sobre nós. E é sobre coisas que não é o objeto que pode realmente trazer o prazer e a felicidade, a satisfação final. Mas quando isso significa um amor do deleite, da felicidade, sem ser voltado para mim mesmo, e com Deus como seu objetivo final, então o amor próprio não só é permitido, mas é necessário para uma vida de eterna alegria que a Bíblia promete. No céu, os anjos, os seres estão buscando totalmente a sua alegria e prazer infinitamente, e isso não é pecado, é exatamente para aquilo que eles foram feitos. Assim, o amor próprio que Edwards aprova está desejando sua maior felicidade. Portanto, ele está dizendo, desejar sua maior felicidade não é pecado. E encontrando-a em Deus, em tudo que Ele é para nós em Cristo, que é exatamente o que o Evangelho é. Nos leva a encontrar em Deus a felicidade final. Então, essencialmente, buscar a felicidade final não é errado, é a essência pela qual nós somos feitos. Mas quando nós achamos que alguma coisa que não é Deus, quando nós esquecemos o Deus de Ezequiel, não é? O eu sou, então isso se transforma no pecado. Essa é a diferença do amor próprio verdadeiro, que é querer para si o maior deleite, prazer e alegria, que faz o homem ser totalmente voltado para Deus, ou faz o homem ser voltado para si mesmo. Você vê, não é o desejo pela felicidade e alegria final que é o problema, é exatamente a corrupção disso que é o pecado. E outras coisas, a outra é que as pessoas dizem que o certo era amar a Deus desinteressadamente. E quando você diz que Deus é o centro do gozo, da alegria, e você busca maximizar todas as coisas como uma festa, como ele pregou em Cantares 5:1, de deleites e prazeres eternos, isso não seria um amor desinteressado, mas ele diz que essa argumentação é uma negação do que o próprio amor é, não é? Porque o amor desinteressado não está interessado em nenhum benefício que Deus possa dar. O amor está interessado na felicidade suprema que Deus é. Então é óbvio que ele está interessado em felicidade. É óbvio que ele tem um interesse, mas o interesse dele é Deus. Então Jonathan Edwards nos tira do nosso erro, referindo-se não apenas ao amor desinteressado, mas também ao prazer desinteressado, o que para nós soa como um oxímoro, né? Como um entusiasmo entediado, mas entusiasmo não pode ser entediado, ou uma felicidade triste, mas isso apenas nos mostra como nós devemos ser cuidadosos quando nós usamos as palavras. Numa citação das afeições santas, ele diz assim: assim como é com o amor dos santos, assim é com a alegria deles. O deleite espiritual e prazer, o primeiro fundamento disso, nosso deleite espiritual, não é qualquer consideração ou concepção do interesse deles em coisas divinas, mas consiste principalmente no doce entretenimento que suas mentes têm na visão ou contemplação da beleza divina e santa dessas coisas, como elas são em si mesmas, como elas são em Deus. Assim, o amor desinteressado a Deus não pode ser contrário à busca da alegria somente em Deus e o deleite final em Deus, porque você vê, o amor desinteressado é não ter nenhum interesse sem ser Deus, mas estar totalmente interessado na alegria que Deus é.
Então ele diz, porque consiste no doce entretenimento que a mente tem ao contemplar a beleza de Deus. Então, se você tirou isso, doçura e prazer, não haveria nada para amar. Se você dissesse que o amor desinteressado era não ter nenhuma doçura, prazer, deleite final em Deus, isso já não poderia mais ser chamado de amor. Então a doçura, o prazer, o deleite, o desejo e a satisfação somente em Deus é a essência do nosso amor a Deus. Então o que John Tyson quer dizer quando elogia o amor que é desinteressado, é que nós amamos a Deus, nos deleitamos em Deus, desfrutamos Deus, vemos Deus como nosso tesouro. Primeiro e fundacionalmente, por si mesmo, não por nenhum dos seus dons. Mesmo aqueles que nós achássemos mais espirituais. E essa felicidade em Deus não é correta, ela é essencial, ela é a prova de que, como nós vimos outro dia, o Espírito Santo derramou o seu amor em nossos corações, ou Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a conclusão que a gente tem dessas objeções, não é? Por não entender o que o amor próprio é com o pecado, e que o amor próprio é como a essência da concretização da razão pela qual nós fomos criados, ou o amor desinteressado, ele não é um amor que não está fervendo de deleites em Deus, porque isso seria o oposto do amor. Ele não está fervendo de interesse em Deus para ter outras coisas. Então, depois disso, John Tyson vai estabelecendo todas as objeções que a mente humana não centrada em Deus pode levantar para corrigir qualquer desvio daquilo que o Evangelho é em si mesmo. Eu vou olhar só a primeira objeção levantada aqui, que é respondida. Eu anotei aqui 6 importantes, mas a primeira apesar de dizer, a busca pela minha alegria e satisfação em Deus não me torna muito central na salvação. Isso não me coloca no fundo da minha alegria e me faz o foco, ou seja, quando eu estou buscando a minha alegria, eu não faço de mim mesmo, de alguma maneira, o foco. E John Tyson responde com uma distinção muito importante e penetrante entre a alegria do hipócrita e a alegria do verdadeiro cristão. Ou a gratidão do hipócrita e a gratidão do cristão. Por exemplo, ele diz que não importa sobre o que você tem alegria ou o que você tem gratidão. Ela pode ser a alegria do verdadeiro cristão ou a alegria de um hipócrita. Pode ser a gratidão do cristão e a gratidão do hipócrita, mesmo que seja em algo extremamente espiritual. Por exemplo, você pode se alegrar na cruz de Cristo. Ele morreu, é maravilhoso. A cruz é maravilhosa. Eu acho Deus maravilhoso, porque Ele deu o seu Filho, eu me alegro nisso, eu me regozijo nisso. Agora, isso é cristão ou não? John Tyson diz, depende. Se você... Isso pode ser a alegria do hipócrita, pode ser a gratidão do hipócrita, ou pode ser a gratidão e a alegria do coração regenerado. E hoje você vê que é muito mais comum a do hipócrita. Ele diz assim, a diferença entre a alegria do hipócrita e a alegria do verdadeiro santo, ele diz, o hipócrita se alegra em si mesmo, seu eu é o primeiro alicerce da sua alegria. O verdadeiro santo se alegra em Deus. Os verdadeiros santos têm suas mentes em primeiro lugar, inexprimivelmente satisfeitos e encantados com as doces ideias da natureza gloriosa e amável do ser e do caráter e das coisas de Deus. E esta é a primavera de todas as delícias e a nata de todos os seus prazeres. Mas a dependência das afeições dos hipócritas está numa ordem exatamente contrária. Eles primeiro se regozijam que eles são que é feito tanto deles, tão importantes, por Deus. Então, naquela base, ele parece ter uma alegria
e uma gratidão, e Deus parece adorável, só porque fez muito deles. Ou seja, a cruz mostra como Deus me ama, a cruz mostra como eu sou importante, a cruz mostra como Ele estava disposto a se sacrificar por mim, e como eu acho que Deus está achando eu a coisa mais preciosa do mundo, então eu me alegro nele. Mas essa alegria é porque eu me fiz o último, eu olhei para a cruz como algo que falava sobre o meu valor, sobre a minha valorização, sobre o como eu sou importante. E ao olhar para a cruz, assim, Jonathan diz, alguém se sente feliz e se sente grato. Olha como ele me fez, olha como ele me vê como importante, olha como ele me vê como central, olha como ele... E todo mundo que me trata bem, eu vou achar ela adorável. Mas não é por causa dela, não é verdade? Todo mundo que me trata bem, faz o que eu quero, obedece os meus desejos, eu digo, olha, eu gosto disso, a pessoa faz, eu não gosto daquilo, a pessoa não faz. Eu acho, essa pessoa é adorável, mas isso não tem nada a ver com aquela pessoa, eu não acho ela adorável, eu me acho adorável. E como ela está agindo de uma maneira que concorda com o fato de eu achar que eu sou uma pessoa que devo ser reverenciado, agradado, então eu acho que ela é adorável, eu sou grata a ela, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, mas eu não acho de fato. Jonathan diz, essa é a gratidão dos hipócritas. Muitas pessoas se alegram na cruz porque elas acham que elas valem a morte do Filho de Deus, que elas são importantes demais para Deus. Se elas conhecessem o Deus de Ezequiel, o eu sou, que não depende de nada, não é? Que tem misericórdia de quem ele tem misericórdia, que diz, eu terei misericórdia de você por amor do meu nome, para que você saiba que eu sou Yahvé. Se elas conhecessem esse Deus, elas estariam encantadas com a cruz, pela beleza de Deus mostrada na cruz, em contrapartida a quão mal, quão sem valor quem ele resgatou é. Então você vê que se eu penso, me alegro na cruz porque eu sou tão amado, tão valorizado, eu estou valendo a vida do Filho de Deus, eu estou me alegrando em mim mesmo. Apesar de eu sentir uma alegria na cruz, e sentir uma gratidão pela cruz, mas ele chama isso da gratidão e da alegria dos hipócritas. Então não é a busca constante da minha alegria e satisfação em Deus, se aquilo me torna central. Qualquer coisa que me torna central não é a busca de Deus. Se eu vejo a cruz finalmente como o centro do que está sendo feito, ou eu vejo o plano eterno de Deus e vejo eu como centro, como propósito, e por isso eu acho ele importante, eu estou no extremo oposto do que é a verdadeira contemplação e percepção da beleza de Deus, como Ezequiel enfatizou, porque isso sempre torna Deus central. Ele agiu assim porque ele quis. Ele está mostrando a sua glória nos vasos de misericórdia, que do mesmo barro deviam ser vasos apenas da ira, como eles nasceram. Então, de fato, isso torna Deus central e expõe toda a alegria como idólatra. Se em última análise não é uma alegria em Deus. Se a tua alegria na cruz, em algum momento, é uma alegria em você, no seu valor, te traz autoestima e tal, essa não é uma alegria em Deus, é só uma alegria idólatra, não é? É uma alegria e uma gratidão dos hipócritas. Então, Agostinho, ele escreve assim nas suas confissões: ama muito pouco a ti aquele que ama tudo junto a ti, que não ama tudo por causa de ti. Agostinho está dizendo, se alguém ama as pessoas e as coisas, enfim, junto com Deus, então ela não ama Deus. Agora, se ela ama as pessoas e a criação de Deus por causa de Deus, porque elas revelam algo de Deus, por causa dele, então esse amor é verdadeiro. Então, essa é a primeira objeção que ele levanta e responde. Como eu disse, eu tinha separado 6. Deus quer que todos nós
conheçamos a verdade, para que nós possamos realmente olhar para os nossos corações e olharmos se toda a revelação de Deus tem nos levado a ver Deus pelo que Ele é e levado a essas afeições. É por isso que essas 72 vezes Deus repetiu isso em Ezequiel. Eu faço isso para que eles saibam que eu sou o Senhor. Ou seja, como eu disse no início, ele não estava falando sobre um título, ele estava querendo que nunca que você pensasse nele, ou qualquer coisa que ele fez, você esquecesse que você está lidando com Deus, que absolutamente que ele é quem ele é, que ele faz o que ele faz, que ele quer o que ele quer, que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, que ele endurece o que ele endurece, que ele nunca é devedor, que ele não se conforma com nada fora dele mesmo, que ele não está se esforçando para se tornar alguma coisa que ele gostaria de ser. Ele é a realidade final, não originada, absoluta, independente e final, e isso causa a alegria final do seu coração. Quem ele é, o eu sou. Tudo depende dele, e Ezequiel nos lembra que Deus é a realidade primária, suprema, importante, fundamental, única, e que você, ao contrário dele, nós dependemos não só dele. Deus nos fez totalmente dependente dele, mas também dependente das outras coisas que dependem dele. Nós dependemos dessa terra funcionar direito, que funciona direito por causa dele. Nós dependemos que a planta cresça para a gente comer, que ele faz. Nós dependemos dele direta e indiretamente. Quando você olha para as pessoas em sua vida, porque elas são totalmente dependentes de Deus, sustentadas por Deus, projetadas por Deus, tudo isso te leva para aquela declaração repetida de Ezequiel, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Jonathan diz, só quando o teu coração é derramado, não é, pelo Espírito Santo, as afeições que você alimenta, indo à palavra, num culto como esse, ou seja, você tendo a alegria que Cristo tinha com o Pai, como ele disse antes que o mundo existisse, alegria na glória do Pai, então você está realmente em Cristo. Quando você percebe que Deus é absolutamente o propósito, não é, de todas as coisas, que Ele tem misericórdia para mostrar que Ele é o Senhor, mas que Ele também derrama a sua ira e justiça para mostrar que Ele é o Senhor, e essa é a sua alegria, dele ser o que Ele é a evidência de que o Espírito Santo te deu um coração para amá-lo como o Filho o ama. E uma vez que devemos viver na consciência de que a realidade suprema no universo, na nossa vida, no Rio de Janeiro, no Brasil, na nossa vida pessoal, na nossa vida econômica, na nossa vida sexual, na nossa vida sentimental, é Deus. Nós vamos crer que todas essas coisas o honrem. E esse é o caminho da santidade, nunca mais é a lei, já que nós não estamos debaixo da lei. É esse coração inflamado por paixão a Deus. Nada é mais importante, nada é mais difundido, nada é mais relevante, nada é mais glorioso, nada é mais belo, nada é mais satisfatório. Ele realmente é nosso rio de delícias. Então, realmente, tudo que eu quero é maximizar a beleza que eu estou vendo nele, porque a minha alma tem essa sede de satisfação que ele, e somente ele satisfaz, e em vez de eu simplesmente esperar que isso aconteça, eu procuro cada vez mais os meios, que Jonathan chamou de sedução, que me seduzem por aquilo que eu amo. Então, essa é a busca que me leva à verdadeira adoração, à santificação, e todas as objeções que ele levanta e responde nos enriquece. Um dia a gente pode olhar para elas tremendamente. Jonathan Edwards não viveu à altura de tudo que ele ensinou. Nenhum pastor viveu. Todos os pastores, quanto mais comprometidos com a verdade, mais eles vão estar simplesmente dependentes de que o Espírito Santo os leve diariamente a ir mais próximo da verdade
que eles ensinam. Eles sempre serão, como o apóstolo Paulo olhando para trás, dizendo: não julgo o que eu tenho alcançado. Mas certamente a vida que Jonathan Edwards viveu, os 50 e poucos anos, manifestaram grandemente a beleza de Deus em tudo que ele fez. Nos melhores momentos, no momento que ele foi rejeitado pela sua igreja, no momento que ele estava morrendo de varíola, todos os momentos mostraram que essa verdade inflamou o seu coração. E é isso que nós individualmente precisamos, e a igreja da nossa geração também. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós precisamos continuamente não só estar, Senhor Pai, indo lá, Senhor Pai, nas fontes e nos meios de graça, como precisamos, Senhor Pai, continuamente estar orando, Senhor Pai, como Paulo, pelos Efésios, para que os olhos dos nossos corações sejam abertos para essas glórias. Nós sabemos, Senhor Pai, que há muito mais diante de nós, e nós, Senhor Pai, queremos usar o nosso tempo, usar as nossas vidas, nossos casamentos, nosso dia a dia, de tal maneira, Senhor Pai, que maximize, Senhor Pai, o nosso deleite em Ti, vendo, Senhor Pai, em todas as coisas que Tu és o Senhor, Tu és Yahvé, Tu és o Eu Sou, Tu és a razão daquelas coisas existirem, de nós existirmos. E, Senhor Pai, Tu não pode receber nada, Senhor Deus, de ninguém, mas Tu és uma fonte sem fim de prazeres e delícias para aqueles que estão em Seu Filho. Que o mundo possa ver em nós essa alegria, como os apóstolos que, quando sofreram desprezo, a desonra e foram envergonhados, a Tua palavra diz que eles saíram cheios de alegria porque foram considerados dignos de sofrerem aquelas afrontas por causa do nome do Teu Filho. Tamanha alegria eles tinham, Senhor Pai, estavam experimentando em Ti, que esses desprezos e essas afrontas produziram mais alegria em Ti. Esse tipo de alegria, Senhor Pai, que nós queremos ver inundar o coração dos Teus filhos, o meu coração, diariamente. É isso que a gente faz quando abre a Tua palavra. Nós buscamos a Ti, a Tua face, a Tua beleza, para saciar a nossa alma daquilo que ela anseia. Ó Deus, satisfação plena, gozo, alegria e deleite final, que só encontramos em Ti, através do Teu Filho. Nós Te agradecemos, Senhor Pai, em nome de Jesus.